Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Seja bem-vindo ao Eclesiastes parte 2. Deixa o Ecopinito aqui. Eu estou falando do mesmo lugar que eu gravei o Eclesiastes parte 1, só que aquele foi gravado no inverno. Hoje nós estamos no outono, não temos aquela neblina. Antes de você degustar esse vídeo, quero te dizer que você deve esperar dele reflexões sobre a vaidade humana e sobre o sentido da vida, e não de um ponto de vista bíblico. Não menosprezando o ponto de vista bíblico, claro, mas esse vídeo ele tem o objetivo de trazer reflexões sobre a vaidade e o sentido da vida. E também olhe esse vídeo pela perspectiva de degustar uma arte, degustar um vídeo que eu adoro estar fazendo. Então é sobre essa ótica que você deve assistir esse vídeo. No episódio número 1, foi apresentado o rei Salomão como um personagem de uma jornada. E nessa jornada ele ia trocando os interesses da vida. E quando ele se jogava nos interesses, ele sempre chegava na conclusão de que aquilo era vaidade, pois não trazia felicidade. E sempre o próximo interesse era um interesse que aparentava ser mais nobre, como por exemplo, primeiro ele se interessava por prazer, depois ele se interessava por trabalho, depois ele se interessava por estudo, por exemplo, e aí via que aquilo também era vaidade. Muitos questionam quem foi realmente Salomão e as controvérsias em cima dele. Outros questionam se ele existiu ou não, e para ser bem sincero, isso não importa para nós. Não é o personagem que importa, mas sim o Eclesiastes que está lá na Bíblia, porque aquilo reflete a nossa vida, que é um reflexo da vida de qualquer ser humano. Por exemplo, você também vai mudando de interesses ao longo da vida, mas não porque você percebe que aquilo é vaidade, mas porque você troca de fase. Por exemplo, hoje, se você é um adulto, se você olha para um adolescente e vê a busca incessante por vaidade de um adolescente, você acha aquilo ridículo, mas também viveu aquilo. Se você olha para frente e vê um idoso, vê que os interesses dele é apenas ficar vivo, ficar bem, ficar tranquilo e não gastar energia. E você julga aquilo como estranho. Então, os interesses vão mudando ao longo da fase da vida e não necessariamente conforme uma evolução moral. O autor de Eclesiastes foi exitoso em sua obra pelos prazeres. Provou dos melhores vinhos, ouviu todo tipo de música, mandou construir piscinas. Teve servos, teve servas, se é que vocês me entendem. Mesmo assim, em tais circunstâncias, a sabedoria nunca o abandonou. Não obstante, viu que tudo é vaidade, inclusive a sabedoria. Esforcei-me de coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, também a tolice e a insensatez, e percebi que nessas coisas também está a aflição do espírito, porque há muita sabedoria e há muita dor. Quanto mais saber, mais sofrimentos. Particularmente, eu não acho que quanto mais sábio, mais infeliz se é. Que quanto mais sábio, menos amigos se tem. Acontece que a sabedoria traz qualidade para a sua vida. Você se desilude com muita porcaria que você acreditava, que essas porcarias te traziam uma felicidade que não era real, era apenas uma ilusão. Então, quando você tira elas da sua vida, aparentemente você está triste, o que também é uma ilusão. Na verdade, você está apenas transparente. Quando você se torna sábio e passa a ter menos amigos, o que acontece na verdade é que você descarta os amigos falsos e fica com os verdadeiros. Você se torna sábio e tem menos relacionamentos, você para de se envolver com pessoas que vão sugar a sua energia e passa a se envolver com pessoas que vão multiplicar a sua energia. Então acontece uma seleção. Para eu entrar nesse assunto, para eu dar início no conteúdo, eu tenho que citar o poeta britânico Lord Byron. Lord Byron diz: não há alegria que o mundo possa te dar comparável ao que ela tira de ti.
quando o brilho das primeiras ideias degenera na insossa decadência dos sentimentos. E o autor de Eclesiastes, por sua vez, diz: E felicitei ante os mortos que já faleceram, do que os vivos que ainda estão em vida. E mais feliz que ambos, considerei aquele que ainda nem nasceu, porque não viu as maldades que se fazem debaixo do sol. Se tu for analisar todos esses caras ditos pessimistas, transcendendo a Bíblia agora e citando filósofos também, a maioria desses caras viveu uma vida hedonista, uma existência pautada na busca de prazer. Eles tiveram muitos prazeres ao longo da vida e foi só assim que eles chegaram em uma conclusão pessimista, com um pensamento pessimista. Quando você pensa sobre algo que alguém falou, você tem que analisar o que levou a pessoa a chegar naquelas determinadas conclusões. E o que eu penso é que esses caras ditos pessimistas, eles chegaram nessa conclusão através de uma existência hedonista, pautada na busca do prazer. E foi só assim que eles chegaram na conclusão de que a busca desse prazer é vaidade. Tendo muitos prazeres na vida, eles entendem então que aquilo não traz felicidade de verdade. E acontece então um efeito chamado inflação de felicidade. Ou seja, para você se sentir feliz, você tem que ter muito mais estímulos do que tinha antes. Cada vez você precisa de mais estímulos e chega a um ponto que não faz efeito e você se torna então meio nihilista. Aí sim você se torna um cara pessimista, porque não existe mais felicidade em você. Isso tudo fruto de uma busca de uma existência hedonista. Além do mais, hoje a nossa vida ela tem muita facilidade, nós temos tudo ao nosso alcance. Nós temos iFood, nós temos aberturas para prazeres sensuais, nós temos... tudo está ao nosso alcance, tudo está fácil. Só que quanto maior é o nosso alcance, maior também é o nosso tédio. Ou seja, existe uma relação entre a minha possibilidade de ter prazer e o quanto eu preciso de prazer para realmente me sentir feliz. É tipo um prazer líquido, ele não dura em mim. É tão passageiro que dura segundos e depois parece que nem existiu. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Não há nada de novo debaixo do sol, não há memória dos tempos antigos. Desgostei-me com a minha vida, pois vejo que é mal para mim o que se faz debaixo do sol, pois devo deixar tudo para quem vier depois de mim. Ao falar sobre isso, ao entender Eclesiastes, seja você vendo meu vídeo aqui ou lendo na própria Bíblia, você chega numa conclusão. Se tudo é vaidade, então por que eu vou me mover? Por que eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Se tudo vai voltar ao pó, por que eu vou fazer alguma coisa? E aí, inevitavelmente, você cai numa existência nihilista. Afinal, se tudo é vaidade, por que eu vou correr atrás do vento? Eu vou citar uma frase do Russell, só que eu tenho que ler ela. Russell uma vez disse, em um livro, um homem rico pode se sentir, e em geral se sente, que tudo é sim vaidade. Entretanto, se perder a sua fortuna, não pensará que o próximo prato de comida será vaidade. A origem desse sentimento é o excesso de felicidade com que nós satisfazemos as nossas necessidades naturais. O animal humano, igual a todos os outros, está adaptado a um certo grau de luta pela vida. Ou seja, você precisa lutar pela vida, você precisa fazer esforço, você precisa gastar energia. E quando sua grande riqueza permite a um homem sapiens satisfazer sem esforço todos os seus caprichos, a simples ausência de esforço retira da sua vida um ingrediente imprescindível à felicidade. Ou seja, algo que tira a sua felicidade é a ausência de esforço. Quando você tem tudo fácil. Continuando, o homem que consegue com facilidade coisas pelas quais se alimenta e sente prazer, chega na conclusão de que a satisfação dos desejos não traz felicidade. Ou seja, quando você se questiona se um prazer, um desejo ou qualquer outra coisa traz felicidade ou não, você tem que analisar se ele veio fácil. Porque talvez a felicidade esteja no esforço, talvez a felicidade esteja na recompensa, talvez ela esteja no sentimento de conquista e não no prazer em si. Saindo do Russell e indo para Schopenhauer,
Quando Schopenhauer fala de felicidade, ele tem uma maneira bem fácil de explicar que tem dois extremos, onde num extremo você tem a necessidade e no outro você tem o tédio. E que a felicidade mora no meio termo, justamente pela satisfação da necessidade e a busca de sair do tédio. E você estaria muito infeliz se tivesse muitas necessidades, como por exemplo a fome, o frio, e totalmente infeliz se você tivesse todas as suas necessidades satisfeitas. Aí você cairia no tédio. E o próprio Schopenhauer, que é um cara altamente pessimista, nos diz mais ou menos a mesma coisa, que a felicidade talvez esteja no processo, talvez esteja no meio termo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu acho que aí a gente entra num ponto importante, que é falar sobre o tédio, né? E o tédio, por que o tédio existe, né, de um ponto de vista talvez evolucionista? E qual é a oposição do tédio? A oposição do tédio é a excitação. Então toda vez que você pensar em tédio, você está entediado, você está com uma ausência muito grande de excitação. Por isso que o tédio é um sinônimo de infelicidade. O tédio é uma das piores coisas que existe e às vezes ele é inevitável. Para todo o ser humano sapiens, de todas as décadas, de todos os milênios, a caça, por exemplo, sempre foi excitante. O flerte foi excitante. A guerra foi excitante. A violência foi excitante. A competição sempre foi excitante. Então tem certas coisas que nos excitam. Só que hoje a gente não vive tanto isso. Ou não vive quase nada disso. Por isso caímos no tédio com muita facilidade, já que tudo está ao nosso alcance. Então todo mundo, você, eu, somos vítimas do tédio. E você precisa aprender a lidar com o tédio, a conviver com o tédio, a não se frustrar mais ainda com o tédio, ao invés de evitar que você se entedie. Quando você evita se entediar, é mais uma armadilha para que você caia em uma existência hedonista, ou seja, parte passada aí, onde nós falamos de pessoas que se tornam altamente pessimistas por ter uma vida inteira pautada na busca pelo prazer, que talvez seja fugir da dor, a dor do tédio. Mas sabe que aqui eu cito diretamente o Eclesiastes, porque o tédio ele é um sentimento de vazio. E no Eclesiastes fala sobre isso, mas de uma maneira religiosa, claro. Que o vazio no seu coração talvez seja a ausência de Deus no seu coração. A ausência de euforia no seu coração, a ausência de vontade. E o sentimento de vazio talvez seja também uma falta de amor em si mesmo, falta de amor em você. O sentimento de amor, ou de amar, ou ser amado, ele é um antídoto contra a infelicidade. Somos criaturas da terra e nos nutrimos dela. Assim como as plantas e os animais, o ritmo da vida na terra é lento. O outono e o inverno são tão imprescindíveis quanto a primavera e o verão. O descanso é tão necessário quanto o movimento. Como os estoicos já diziam, a vida plena encontra-se em um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, o estímulo e o tédio. Se tem muito trabalho, ficará fadigado. Se tem muito descanso, cairá no tédio. Independente de em qual extremo você se encontrar, estará infeliz, mesmo que esse extremo seja considerado felicidade. O excesso de estímulo só te leva à ruína. É como diz em Eclesiastes: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tem um momento em que o suposto autor de Eclesiastes chega na conclusão de que o trabalho seria o sentido da vida, que a vida seria se esforçar ao máximo e conseguir tudo que tu pode conseguir, talvez deixar um legado. Mas depois ele se questiona para que serve o legado, para que serve trabalhar tanto, se todo o dinheiro, riqueza ficaria para os herdeiros, ficaria para o próximo rei. Isso a gente vê na nossa realidade também. Quando você vê um cara que teve muito sucesso e hoje envelheceu, a única coisa que você tem é os filhos brigando pela herança. E isso vai levar ele a chegar na conclusão de que o trabalho também não é o sentido da vida. Não que você não deva trabalhar, mas talvez esse não seja o sentido da vida.
Porque o trabalho em excesso, ele gera fadiga. Sabe qual que é a diferença entre o cansaço físico e a fadiga? É o seguinte, o cansaço físico é uma coisa muito positiva. Você trabalhou, usou seu corpo, usou sua mente, trabalhou seus músculos, então você se sente cansado. E o cansaço, ele até te promove uma sensação de relaxamento, é bom, é positivo, e ainda vai te fazer dormir melhor. Então você vai lá, relaxa, dorme, descansa, no outro dia você está novo. A fadiga é como se fosse um cansaço acumulado. Não importa o quanto você descanse, você ainda se sente cansado, você acorda cansado, você está mentalmente cansado, você está fadigado, você não tem energia. E a fadiga, ela é um dos maiores geradores de infelicidade no ser humano. É a típica jornada do empreendedor, principalmente o brasileiro. Alcança o sucesso financeiro, mas com os nervos destroçados. Fica rico, mas não tem energia e nem paciência para desfrutar da própria riqueza. Isso é lamentável. Você pode até atingir o sucesso, só que se você atingir o sucesso sendo um gordo tetudo, geleia, dentro de um terno cinza, ou com uma mansão vazia, o seu sucesso não valeu de nada. Ele foi pura ilusão. Você correu atrás do vento. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Eu preciso falar a origem do sentimento de vaidade. Por que nós temos a vaidade? Por que ela se manifesta em nós? Existe no fundo do coração de todo ser humano um sentimento de inferioridade, mas é algo normal. Quando ele olha para o universo, para a grandeza do universo, para a grandeza do mundo, quantas pessoas tem, quantas galáxias tem, ele percebe que ele não é nada. Nós somos como grãos de areia, ou menos que isso. E o sentimento de vaidade seria a tentativa de se provar, talvez até para Deus, que nós somos alguma coisa. O sentimento de vaidade é um sentimento de se provar para o mundo, uma necessidade de se provar para o mundo. Todo mundo tem isso, uns mais, outros menos. O sentimento de se provar. Só que quando é muito, aí a gente chama de vaidade, né? Quando é pouco, talvez a gente pode chamar de autoafirmação. E quando é muito, 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 temos pessoas egóicas, narcisistas. Mas esse é o sentimento de vaidade, é por isso que ela existe. O sentimento de autoafirmar que você é alguma coisa. E demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, seja bom, seja mau.